E aí, gente, tudo bem? Olha só, depois daquele passeio maravilhoso pelo centro histórico da cidade de Santos, a gente vai começar a conhecer algumas das avenidas principais aqui da nossa cidade. Pode ficar calmo e tranquilo, porque tem muita coisa ainda para eu te mostrar do nosso centro histórico e tem outras avenidas importantes. Eu vou mostrar apenas 4, começando hoje pela Avenida Afonso Pena. É onde a gente está aqui. Essa é a Afonso Pena, que se você pegar ela, você foi embora, e foi embora, e foi embora, e foi embora, você vai sair lá no Mercado do Peixe. Essa avenida aqui é enorme, gente, ela é enorme. Mas quem foi Afonso Pena? Afonso Augusto Moreira Pena foi um político jurista brasileiro e o sexto presidente do nosso país. Foi presidente durante os anos de 1906 a 1909. É isso aí, gente. E olha só, então fique conosco que hoje a gente começa a conhecer as avenidas daqui da cidade de Santos. Deus tem algo poderoso para a sua vida. Fique conosco. Meu nome é Maurício, sou pastor da Primeira IPI de Santos. Primeira Coríntios, capítulo 1, versículo 18 a 28, vai trazer algo poderoso para as nossas vidas. Sabe, a gente não conhece a Deus através da nossa sabedoria. A gente conhece a Deus a partir da Bíblia e do nosso relacionamento com Ele. A Bíblia, ela é e não é uma obra humana. Até a página 2, a gente pode até dizer que ela é uma obra humana. A gente já conversou sobre isso, né? Ela é uma obra humana. Deus usou homens para escrever a Bíblia. Mas o que a gente precisa entender é que conhecer a Deus, viver com Deus, é uma loucura. E essa loucura, ela não poderia ser estabelecida, ela não poderia ser criada pelo ser humano. Porque esta loucura é um propósito de Deus. É isso aí. Deus estabeleceu coisas loucas para o ser humano que se acha tão autossuficiente. Deus se revela a nós porque Ele quis destronar a humanidade. A humanidade que buscou criar um trono para si, Deus destrona ela a partir da loucura. Deus se revela a nós por causa do seu amor. Por causa do amor de Deus, Ele revela as coisas mais loucas. Coisa mais maravilhosa, né? É o que 1 Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 18, você pode conferir. Abre aí sua Bíblia, entra aí no aplicativo, abre uma aba ali na internet e dá uma olhada ali em 1 Coríntios, capítulo 1, e a partir do verso 18, Deus chama a gente para compreender que a sabedoria humana terá uma invertida a partir da loucura de Deus. Aquilo que o homem pensa sobre si, aquilo que o homem chama de sabedoria, se torna algo vazio diante do propósito de Deus. E o propósito de Deus é estabelecido no Evangelho. Olha só, versículo 25. Pois aquilo que parece ser loucura de Deus é mais sábio do que a sabedoria humana. E aquilo que parece ser a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. E aí no versículo 27, para envergonhar os sábios, Deus escolheu aquilo que o mundo acha que é loucura. E para envergonhar os poderosos, Ele escolheu o que o mundo acha fraco. Deus envergonha a humanidade
com o seu propósito. Deus envergonha a humanidade com o seu poder, com a sua existência. Deus deixa a gente no sapato. Deus envergonha a gente com a sua existência. Olha que coisa mais louca. Na verdade, é doideira mesmo. E aqui, no texto, Deus vai trabalhar o aspecto de quem olha para a loucura de Deus como algo louco. Mas é verdade, olha só. Há quem olhe para a cruz e vê ela como algo escandaloso. Há quem olhe para a cruz e veja ela como loucura. E há quem olhe para a cruz e vê ela como poder e sabedoria de Deus. Paulo vai tratar desses três aspectos, dessas três perspectivas a respeito da cruz, como algo escandaloso, como loucura e como poder e sabedoria de Deus. Como algo escandaloso, parte dos judeus. Os judeus aguardavam por um milagre. Os judeus aguardavam por um Messias, mas um Messias poderoso. Não um Messias fraco, mas um Messias poderoso. Alguém que ia destruir os poderes opressores daquela época. Os judeus, ao olharem para a cruz, veem aquilo como algo escandaloso, como algo envergonhoso, e não como um instrumento de salvação. É tanto o fato dessa questão da vergonha, que veja só, Jesus, ao ser pregado na cruz, a gente tem como uma tradição católica pensar que Jesus está com um pano vermelho ali sobre seu corpo. Mas, na verdade, a grande probabilidade é que Jesus foi crucificado nu. E isso, para o judeu, é algo de grande vergonha. Estar nu é algo extremamente vergonhoso. E a cruz, por si só, é uma morte vergonhosa. Mas Paulo pergunta: onde está o sábio? Onde está a sabedoria do homem? Onde está a sabedoria do homem que não conseguiu atingir o conhecimento de Deus? Onde está a sabedoria do homem? Que sabedoria é essa? Ao se comparar com a sabedoria, com o conhecimento de Deus. É tolice. E Paulo vai também tratar disso. Paulo também vai tratar que numa época de grande conhecimento, numa época dos filósofos, nenhum conhecimento conseguiu alcançar o conhecimento de Deus. Então, no versículo 19 ao 20, Paulo vai falar que a sabedoria humana não passa de tolice. No versículo 21, Paulo vai dizer que a sabedoria humana não o leva à sabedoria de Deus, ao conhecimento de Deus. E nessa última parte, Paulo vai falar que o Evangelho é que nos conduz ao conhecimento de Deus. Diante de toda a existência, diante de toda a rebelião, Deus coloca a humanidade em seu devido lugar, diante do seu propósito. E aos que crerem nele, experimentarão a loucura da fé. Experimentarão o amor divino e a sabedoria da cruz. Jesus é o maior milagre. Jesus é o poder de Deus. Jesus é o conhecimento de Deus. Jesus é a revelação de Deus. Colossenses 2,3 vai dizer que em Jesus estão escondidos os tesouros da sabedoria. Veja como a base da sabedoria inverte.
e ela sai da humanidade, ela se estabelece em Jesus, que é homem e que é Deus ao mesmo tempo. Ele é 100% homem, ele é 100% Deus. A sabedoria divina, ela combate a vaidade humana. Versículo 18. De fato, a mensagem da morte de Cristo na cruz é loucura para os que estão se perdendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. É o poder que combate a vaidade humana. E por isso vai dizer no versículo 19: destruirei a sabedoria dos sábios e acabarei com o conhecimento dos instruídos. Deus escolheu as coisas loucas para confundir os mais sábios. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para envergonhar as fortes. Deus escolheu aquelas que não são para reduzir as que nada são, para que ninguém se vanglorie na presença dele. Deus escolheu o absurdo. Deus escolheu o tolo, o fraco, o humilde, o desprezado. Por isso que quando olhamos para Isaías 53:3, nós vamos encontrar uma clara referência ao Messias. Ele foi rejeitado e desprezado por todos. Ele suportou dores e sofrimentos sem fim. Era como alguém que não queremos ver. Nós nem mesmo olhávamos para ele e o desprezávamos. Olha o tratamento que foi dado ao Messias. E é o tratamento que ainda é dado hoje. Desprezamos a Jesus. Desprezamos o conhecimento de Deus, desprezamos a revelação de Deus. E ela é expressa em amor, naquele que tudo suportou, naquele que foi desprezado, Jesus Cristo, o Senhor. O mundo admira poder. O mundo admira influenciadores. O mundo admira pessoas que têm soluções claras, fáceis. O mundo admira o dinheiro, a política, as redes sociais, a internet, o consumo. O mundo admira todas essas coisas e Deus não dá valor a nenhuma delas. Coisas que nós buscamos, coisas que nós achamos que são tão valiosas, Deus esvazia cada uma delas. Deus esvazia cada uma das coisas as quais nós buscamos nesta vida. São as coisas loucas que confundem, que dá um nó na nossa cabeça. Por isso a fé. A fé é abraçar a loucura do amor divino, do amor expresso em Jesus Cristo. Esta é a loucura que traz confusão. Mas sabe de uma coisa? Para de querer explicar tudo. Para de querer tudo mastigado. Desculpe, mastigado. Pare com isso. Sabe, hoje, queira dizer, eu quero estar louco. Eu quero estar perto. Eu quero estar fora do sistema. Eu quero estar longe disso tudo e caminhar mais perto com o Senhor. Eu quero a loucura. E você sabe, né? A loucura é que nem a gravidade. Só precisa de um empurrãozinho. Só precisa de um empurrãozinho. Ele te deu as coisas mais loucas para confundir os sábios, para te confundir.
O amor de Deus confunde a gente. Ele te deu coisas para livrar você da sua própria força, do seu próprio entendimento, para que você se esvazie e seja cheio do amor de Deus. Ele te deu as coisas mais loucas. O amor de Deus é louco. Abrace esse amor. Abrace esse amor. E todo aquele que crê diz, amém.